E aí, estrelas, tudo bem? Vamos para mais uma semana então, do dia 17 ao dia 23 de dezembro, onde teremos a entrada do Sol em Capricórnio, mais a formação da Lua minguante no signo de Libra. Terça-feira, dia 17 de dezembro, temos a Lua seguindo aí no signo de Câncer, o Sol ainda está em Sagitário. Durante o dia, a Lua vai estar em sextil intenso com Urano, que está em Touro, né? Então, esse sextil, ele abre aí o nosso dia para reuniões, fluidez entre grupos, seja para reuniões, seja para rodas de estudo, rodas de conversa, né? Ou então, qualquer tipo de assunto que envolva a sociedade, né? Assuntos políticos, enfim. Tá fluido para que os assuntos aí tenham uma resolução, pelo menos uma troca boa. Durante o dia e noite, a Lua também vai estar formando trígono com o Netuno. Então isso aumenta a nossa intuição e a nossa conexão com a espiritualidade, né? Para as pessoas que sabem escutar a intuição, isso é um ótimo momento. Até para a gente ter insights, né, de assuntos que a gente precisa aí entender da nossa realidade. Por volta das 20h39, né, às 8h39 aí da noite, a Lua entra em Leão. Então a gente sai daquele clima mais introspectivo, mesmo que nessa terça-feira a sociabilidade estava um pouco mais alta, né? Mas a gente sai daquele clima um pouco mais observador e entra para um clima mais aberto, né? Mesmo que Leão seja um signo fixo, signos fixos são um pouco mais rígidos, só que eles trazem a pureza do elemento. Então, como Leão é o elemento fogo, né? A gente pode sentir um entusiasmo maior. E durante a noite também, a Lua vai começar a formar conjunção com Marte, que também está em Leão. Então a gente vai sentir a noite da terça-feira mais agitada. Quarta-feira, dia 18, Lua segue em Leão. Durante o dia ela vai estar ainda naquela conjunção com Marte. Vale lembrar, gente, que Marte está retrógrado, certo? Vai ficar retrógrado até fevereiro. Então assim, como o Sol está em Sagitário, a Lua está em Leão, essa conjunção, ela pode trazer nervosismo. Então vamos tomar cuidado com as brigas, né? Porque uma briga por algo pequenininho pode se tornar algo gigante, tá? Durante o dia a gente vai ver aí a Lua em trígono com Mercúrio. Então essa Lua em trígono com Mercúrio vai abrir para sociabilidade, para a gente movimentar aí o comércio, movimentar assuntos pendentes, ou conversar, tem qualquer tipo de troca, né? Absorver novos conteúdos, enfim. E já que estamos aí no final da fase cheia, né? A semana inteira ainda vai estar a lua cheia ali, só que já desenchendo para formar minguante, né? Esse trígono de Lua e Mercúrio pode trazer revelações sobre algum assunto envolvendo contatos, né? Pessoas próximas aí que tinham alguns assuntos meio que ocultos e que podem ser revelados agora, tá? Ou então algum padrão na nossa fala. Eu vou falar mais sobre isso no momento em que vai acontecer a fase minguante, mas é bom que durante essa semana a gente perceba como que a gente está se comunicando, né? E quais tipos também de pensamentos que a gente está dando mais importância. Durante a noite da quarta-feira, dia 18 aí, a Lua vai seguir nesse trígono com Mercúrio, só que mais fraco, e vai intensificar numa oposição com Vênus. Também segue na conjunção com Marte, tá? Mas sextil com Júpiter. Então, gente, essa quarta-feira à noite, ela pode trazer brigas entre relacionamentos duradouros, tá? Relacionamento afetivo, seja casamento, namoro, ou até mesmo entre família, né? Então, tomar cuidado. Quinta-feira, dia 19 de dezembro, Lua segue em Leão durante o dia e noite. Então, durante o dia, ela ainda está naquela oposição com Vênus, né, que pode trazer algum desentendimento entre parcerias a longo prazo. Porém, como eu falo, né, como eu sempre falo aqui, toda oposição ela pode trazer conflito por ideias diferentes, mas também pode trazer o poder, né, se a gente souber unir e complementar essas ideias que são diferentes, certo? Se você agrega uma ideia nova para aquilo que você já pensava, você tem uma nova opinião, né? Você cria ali um novo conceito para um tema específico, tá? E daí essa oposição com Vênus pode trazer momentos de criatividade. Aí durante o dia e noite a Lua também vai estar em quadratura com Urano, tá? Então essa quadratura com Urano já gera um momento mais introspectivo,
a gente já sentindo aquela vibe da lua minguante, que pede introspecção, certo? Não é um momento aí pra gente socializar. E se a gente tentar socializar, a gente pode se sentir incomodado, tá? Então vamos prestar atenção aí. Ou então, como o Leão é um signo fixo, né? E Urano é um planeta de mudanças, que precisa de inovação, e o que está rolando aí entre Lua e Urano é uma quadratura, a gente vai ter problema em mudar, né? Então vamos tomar cuidado com querer que o outro mude da marra, sabe aquelas coisas? Então, não vai acontecer. Como eu falei, todo signo fixo são signos que são fixos, eles não mudam. Eles até mudam, eles precisam de mudança para eles sentirem o brilho que eles têm. Só que é difícil, principalmente quando tem uma quadratura ali com Urano, né? Eu não tô falando só de Leão, não. Signos fixos eu falo Touro, principalmente, né? Que é o signo de terra. Leão, Escorpião, que precisa da tal da mudança para ter aquele momento fênix, e Aquário, que é regido por Urano. Então são signos que, assim, de princípio, eles não gostam de mudança, mas precisa, né? Só que nesse momento aí da quinta-feira não adianta forçar a pessoa a mudar, que não vai não. Sexta-feira, dia 20 de dezembro, por volta das 4h37, a lua já entra em Virgem, né? Então a gente sai daquele clima fogo e entra no clima terra. Isso deixa o nosso humor um pouco mais neutro, né? Apesar de que lua em Virgem traz aí um humor um pouco mais crítico, né? Então vamos tomar cuidado com momentos em que a gente começa a se criticar demais ou criticar o outro, porque a sexta-feira também não tá tão amigável como na quinta, certo? Durante o dia a Lua vai começar a formar quadratura com Mercúrio. Apesar de ser uma quadratura, Mercúrio rege Virgem, então fica menos conflituosa. Só que o conflito ele vem de dentro numa quadratura, né? Então a chance de autocrítica é maior. Isso faz com que a gente não concretize as nossas metas, por medo, por criticar demais a si mesmo, tá? Durante a noite isso fica mais intenso e se une com uma oposição com Saturno. Gente, ó, sexta-feira não tá um dia pra gente cobrar ninguém, muito menos se cobrar, porque não vai dar certo. Virgem é um signo que preza pela perfeição, só que nessa de buscar a perfeição, ele acaba entrando na sua sombra, que é peixes, então entra na ilusão, porque não existe perfeição. Mas isso depende de cada olhar, cada pessoa vê a perfeição de uma forma. Então não é algo que a gente tem que ali ficar, sabe, se obrigando a fazer ou a ser perfeito, porque ninguém é, né? Essa quadratura também com o Mercúrio pode trazer também um desfoque da realidade, né? Então, apesar da Lua estar em Virgem, a gente pode sentir aí um momento meio que pisciano, né? Então, assim, para estudo também não tá um bom momento. É mais para socializar, para quem quiser, né? E mesmo para socializar a gente vai estar meio disperso ou crítico demais, né? Mas aí fica um momento mais pra gente cuidar de assuntos pessoais. Sábado, dia 21 de dezembro, o Sol já vai entrar em Capricórnio por volta das 6h21 da manhã, né? Então a gente sai daquele clima sagitariano, mais bem-humorado, e entra em Capricórnio, que é regido por Saturno. Então, um momento mais focado, né? Naquilo que a gente tá fazendo, nas parcerias, principalmente em assuntos profissionais. Ah, mas é o final do ano. Tudo bem que é o final do ano, mas você tá lá observando como que você progrediu, como que você tá sendo reconhecido dentro da sua profissão, né? Porque tem muita gente que se termina o ano e vê que não tá dando certo aquela profissão, muda no próximo ano, né? Lógico que se tem oportunidade. Então esse sábado vai estar bastante terreno, né? Porque Sol em Capricórnio, Lua em Virgem. Durante o dia a gente vai ver a Lua em quadratura com Júpiter, oposição intensa ali com Saturno desde o dia anterior, mas sábado vai ficar mais intenso. Então assim, gente, o clima terra, né, vai estar imperando. E assim, toda crítica em excesso vai trazer briga. Ou então desentendimento, ou então a pessoa criticou alguém e a pessoa vai ficar emburrada. Não vai levar isso na brincadeira, que nem só em Sagitário. Só em Capricórnio, qualquer crítica, principalmente com a Lua em Virgem ali, é levado a sério, é levado pro pessoal. Então eu vou prestar atenção nisso, né? E sem contar que Júpiter tá em Gêmeos, né? Então essa quadratura de Lua em Júpiter pode trazer um drama, né? Durante uma conversa ali.
Durante a noite, a Lua segue na oposição com Saturno, só que mais fraca. Vai formar oposição com Netuno também, que é o finalzinho de Peixes. E trígono com Urano. Então, o trígono com Urano é que vai salvar ali a noite do sábado. Que vai trazer um momento de fluidez entre amigos. Só que ainda segue naquela tendência de críticas. A oposição com Netuno pode trazer aí um desfoque da realidade, a pessoa brisar demais em alguma coisa, tipo, cobrando lá pelo futuro, como que o negócio nem chegou, nem aconteceu nada, né? E aí isso pode trazer briga entre amigos. Então, gente, pra vocês, né, que estão tendo a oportunidade de ver o vídeo, presta atenção nisso. Domingo, dia 22 de dezembro, Lua segue em Virgem durante a manhã, ainda em trígono com Urano, né? Então, amanhã do domingo vai estar boa para se organizar ali entre grupos, organizar algum tipo de festa, assuntos que envolvam mais pessoas, tá? Por volta das 16h08, ou seja, às 4h08 da tarde, a Lua entra em Libra, né? Aí ela começa a formar sextil com Marte, isso deixa o domingo mais agitado, mais movimentado, principalmente pra gente lidar com assuntos de parceria, né? E por volta das 19h17, ou seja, 7h17 da noite, durante o ascendente em Câncer, a Lua já entra na sua fase minguante, né? Então aí, gente, temos que prestar atenção numa coisa. Toda fase minguante é uma fase de descarrego, é uma fase de limpeza, é uma fase pra gente deixar ir padrões repetitivos, padrões tóxicos, ou contatos tóxicos, né? Como essa lua minguante de forma geral, tá acontecendo durante o ascendente em Câncer, o Sol, ele vai lá estar entre a casa 6 e 7, e a Lua, ela vai para a casa 3, tá? A casa 3, ela fala sobre pensamentos, comunicação, contatos próximos, e a casa 6, ela fala sobre rotina, a casa 7, contatos mais duradouros, né? Então, o que seria isso? Durante essa fase minguante, é bom a gente prestar atenção em como a gente está se comunicando com as pessoas próximas. E como essa comunicação delas para vocês também está acontecendo, né? Porque se vocês estão mais se sentindo ameaçados, né, magoados, do que tendo trocas produtivas, ou é o momento de você se desfazer daquela parceria, daquele contato, né? Ou mudar a forma de você reagir para situações, certo? Então é um momento de reflexão profunda, né? Reflexões profundas essa lua minguante vai trazer. Principalmente, gente, lidando com assuntos familiares, tá? Porque como tá o ascendente em Câncer ali, esses contatos próximos é a própria família. Ah, mas como que eu vou me desconectar da minha família? Mano, aí você vai ter que mudar a forma de você reagir ou se distanciar um pouquinho. Não tem problema se distanciar um pouco, né? Pelo menos para você perceber se o problema realmente estava em você ou na conexão de você com a pessoa. Tá? Porque às vezes a gente precisa realmente no momento de sair um pouco daquele ambiente pra gente aí se limpar, né? Pra gente tirar um pouco aquela energia e se reconectar consigo mesmo. Isso não vale só pra família, isso vale pra relacionamento afetivo também. A pessoa fica tão na da pessoa, ai, porque eu vivo, respiro a pessoa, porque eu só penso na pessoa, e daí se esquece de si. Então, mano, é importante esse momento de sair, né, desfoque daquela pessoa e voltar o foco pra você. Segunda-feira, dia 23 de dezembro, Lua segue em Libra, só Capricórnio aí. Então, a Lua vai estar formando sextil com Mercúrio durante o dia, sextil intenso com Mercúrio. Isso já abre a fluidez para conversas, reuniões, estudos, movimentações pendentes, ou então daquele foco dentro de si mesma para entender padrões que precisam também ser limpados aí da nossa memória ou do nosso padrão de fala, comportamento. Lua também vai estar começando a formar trígono com Júpiter e isso fica mais intenso durante a noite. Então, à noite, a Lua vai estar ali formando sextil ainda com Mercúrio, só que mais fraco, trígono intenso com Júpiter, e vai começar a formar trígono com Vênus. A segunda-feira, durante a noite, já está bastante fluida para qualquer tipo de trocas com as pessoas, ou então para você vender algum produto, ou então para você
curtir a noite com amigos, pessoas queridas. Focar em estudos também, porque Júpiter, assim como Mercúrio, são planetas que prezam pelo intelecto, certo? Então, o dia e a noite ficam fluidos aí para estudos e para trocas de conversa. Gente, então a semana foi isso. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, compartilhando ou comentando, também agradeço. Quem quiser fechar mapa astral comigo, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Quem quiser começar a estudar astrologia, né, meus 5 e-books estão disponíveis nos links que estão também aqui abaixo. Ótima semana a todos e até o próximo vídeo.